que a gente já poderia estar contando, e eu acredito que quando a gente recebe algo da parte do Senhor que é edificante, a gente sim deve participar isso para a igreja, porque um edifica o outro. Bem, hoje vocês já sabem sobre o que eu vou pregar, amém? Sobre vencendo a ovelha gorda. Então eu queria que você catucasse essa pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: não é o que você está pensando. Que o Senhor já me revelou aqui vários pensamentos errados. É Bíblia, não tem nada a ver com isso que você está achando. Você está fitness, você está aí, pastor, eu estou um pouquinho assim, porque está comendo doce, doce é gostoso mesmo, vamos comer. Um dos prazeres da nossa vida é comer bem, né? Então, eu gosto muito de doce, e Deus tem me ajudado, né? Mas eu estou percebendo que eu preciso dar uma caminhada. Mas tenho caminhado na fé, e isso também tem me ajudado também. João, capítulo 10, versículo de número 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo de número 1. Bem, esse é o quarto livro do Novo Testamento, e a gente vai falar um pouco hoje sobre ovelha, sobre pastoreio, e eu gostaria muito que você meditasse muito nessa palavra, pensasse muito acerca dela, porque tem sido um divisor de águas na minha vida. Hoje de manhã teve um café de pastores aqui, eu pude falar um pouco sobre a função de um pastor, baseado no texto de Ezequiel 34 e também no Evangelho de João, capítulo 6, que fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Foi tremendo aquilo que Deus fez nessa manhã. Eu acredito que Deus também vai fazer coisas maravilhosas essa noite. Amém? Em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco nas ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs uma parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e a tenham em abundância. Verso 11, eu queria que você lesse junto comigo. 1, 2, 3. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse texto fala do nosso pastor supremo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vem falando muito e comparando a nossa vida com a vida de uma ovelha. Mas por que o Senhor não chama a gente de águias, por exemplo, ou de leões? Porque a Bíblia inteira, sabe, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, a figura que Deus usa para comparar o seu povo é ovelha. Talvez você nunca tenha estudado sobre esse animal. Quais são as suas características? Por que a Bíblia chama tanto a gente de ovelha? Talvez se você fosse escolher um animal e falasse assim, se eu quisesse ser apelidado por um animal, eu gostaria que as pessoas me chamassem de tigre, de leão, sei lá, de urso.
e várias outras coisas. Mas pouquíssimas pessoas talvez pensariam assim: gostaria de ser chamado de ovelha. Mas não é à toa que a Bíblia diz que o povo de Deus são ovelhas. E ovelha precisa de pastor. E o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele já fez isso na cruz do Calvário. Mas durante muito tempo, ovelhas foram mal apacentadas, ovelhas feridas, ovelhas doentes, ovelhas desgarradas, ovelhas fugitivas, ovelhas que não tinham um pastor. Mas o Senhor Jesus veio, morreu por cada um de nós, e existe um grito que ecoa até os dias de hoje. Esse grito é: eu sou o bom pastor. Para toda ovelha que pensa que não tem alguém cuidando dela, eu quero dizer, existe sim um Deus que cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Eu queria que você acompanhasse comigo a introdução dessa mensagem. A ovelha, historicamente, 900 anos antes de Cristo, parece ser o primeiro animal a ser domesticado. Ou seja, bem na era ali que o homem começa a domesticar alguns animais, a ovelha é um dos primeiros animais que é domesticado pelo homem. Pelo simples fato disso não ser tão difícil assim. Aparecem alguns vídeos, às vezes, no Facebook, no Instagram, eu não sei o país ao certo, mas acredito que com árabes, ou de pessoas brincando com tigres e leões. Alguém já viu isso já? E assim, dentro de casa, e como se fosse a coisa, como se a gente estivesse brincando com o nosso totó. E eu fico pensando, sabe, Deus deu isso ao homem, governo sobre todas as coisas. Não é impossível pensar nisso, não é algo assim absurdo, desde que você comece a enxergar biblicamente que o homem, sim, ele tem esse governo de cuidar de toda criatura de Deus. Mas não é algo que a gente gostaria de botar a nossa mão na boca de um leão. Quem aqui já foi no zoológico? Já tirou uma foto assim com um leão atrás? A gente quer fazer isso. Ninguém, sabe, chega perto de uma tartaruga e... sabe, a gente gosta daquilo que é perigoso. Talvez nenhum de vocês tenha uma foto com uma ovelha, por exemplo. Até o nosso Senhor Jesus, quando veio ao mundo, João dizia o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há um texto no livro de Isaías que vai dizer o seguinte: e ele, como uma ovelha muda, foi levada ao matadouro. Então Jesus, ele vem também nessa figura de cordeiro, nessa figura de ovelha, porque no Antigo Testamento se ofereciam sacrifícios pelos pecados. E um dos animais que era sacrificado era o cordeiro, era a ovelha. Então Jesus, ele vem nessa figura de cordeiro, de ovelha, dizendo: eu sou o maior sacrifício, e depois de mim não vai precisar outro sacrifício, porque ele cumpre ali a promessa do Pai. Alguém morre em nosso lugar, nos trazendo agora o direito, por meio de Jesus Cristo, de viver a eternidade juntamente com Deus. E quando eu penso sobre isso, e a gente olha para a Bíblia e diz assim que, quantas vezes te chama de ovelha? Ovelha sem pastor, te chama a ovelha perdida. Qual o homem que, tendo 100 ovelhas, uma se perde, ele não deixa 99 no aprisco e vai atrás daquela ovelha que se perdeu? Lucas capítulo de número 15, versículo 6, se eu não me engano. E depois fala sobre a dracma perdida, que é aquilo que se perde dentro de casa. Depois fala sobre o filho pródigo, que é aquele que pede para sair de casa. Então, esse texto de Lucas 15, essa tríade, né, sobre a alegria daquele que
que volta sobre a satisfação daquele que se encontra, tanto da ovelha que o pastor vai atrás, da dracma que se perdeu dentro de casa. Será que você me entende que é isso? Está dentro de casa, mas está perdido, está fora do seu ambiente de estar em conjunto, em unidade. Aquele filho que disse: pai, o negócio é o seguinte, vou meter o pé porque eu acho que lá fora está melhor do que aqui dentro. Mas em todas essas parábolas, você percebe um amor de um Deus por um povo, por alguém que se perdeu e foi encontrado, por alguém que está perdido, mas será achado dentro da própria casa. Eu quero dizer que hoje Deus vai achar aqui, não que você esteja perdido dele, mas perdido de você mesmo. Muitas pessoas que não estão conseguindo se encontrar mais dentro do seio da igreja, e muitos que saíram vão levantar as mãos dizendo: pai, eu quero voltar, me ajuda porque eu quero voltar. E o pai está de braços abertos, meu irmão, para te abraçar e dizer: hoje é dia de festa no céu. Esse texto de Isaías, capítulo 53, eu queria que você abrisse aí comigo, Isaías capítulo 53, que diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a vossa boca. Mas por que ele morreu? Pelas nossas iniquidades. Mas a Bíblia também diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido, moído, castigado, açoitado, deram murro na sua face, mas calado, quieto. E por que a Bíblia usa essa expressão? Como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. E por que nós somos chamados de ovelha? Eu quero contar para vocês algumas características que a ovelha tem, que você vai dizer: poxa, por isso eu sou chamado de ovelha. A ovelha, ela não sabe se defender. A ovelha não é um predador, por exemplo. Você não vai ver uma ovelha correndo atrás de nenhum outro tipo de animal. A ovelha, olha como é que parece com você, a ovelha é dócil. A ovelha é dócil. Sabe, o céu olha, o pai olha para a gente e diz: vocês são ovelhas dóceis, não atacam ninguém, mas são presas, e são presas fáceis. Ai de uma ovelha se ela não tiver um pastor. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que ovelha fora do aprisco vira petisco para lobo. Toda ovelha que se afasta do restante vira petisco para um lobo que está só esperando alguém dizer assim: eu quero viver longe de todo mundo. A ovelha, ela não tem capacidade de se defender, ela não tem um dente super afiado, sabe, ela não tem uma velocidade absurda. A ovelha, ela não tem nenhum instinto de ataque e nenhum instinto de defesa. A única coisa que uma ovelha é muito boa é na sensibilidade de gravar uma voz, e dentro dela nada mais muda a voz que um dia foi lançada. A voz de alguém que diz: para cá. A voz de alguém que diz: para lá. A voz de alguém que diz: vocês são minhas. A voz de alguém que diz: entra. A voz de alguém que diz: sai. A voz de alguém que diz: vem para as águas tranquilas. A voz de alguém que diz: venha para um pasto verdejante. A voz do seu pastor, que conhece cada ovelha pelo seu nome. E essa capacidade é tão forte que quando chega outro que diz assim: ovelha, ela não responde, ela não atende, ela não aceita, pelo simples fato de dentro dela haver uma ligação tão forte com o seu pastor, que ela diz: eu sei qual é a voz do meu pastor e qual não é a voz dele. Então dificilmente uma ovelha
será confundida por uma voz que parece ser a voz de Deus. Porque a voz do nosso Senhor não tem nenhuma outra voz que se iguala a dele. Para muitos, é uma voz doce e tranquila. Para outros, é uma voz como de trovão. Mas eu prefiro ouvir a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: eu sou teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e além de mim não há outro. Mas sabe, a ovelha, além de ter essa característica de não ser um animal que briga, de ser um animal dócil e talvez às vezes até ingênuo, a ovelha também, ela tem alguns aspectos que a gente precisa saber. A ovelha, ela tem 4 estômagos. E nisso a gente se parece com a ovelha, não pela quantidade de estômagos, mas pela forma que a gente come. A ovelha, ela come o dia todo. E o dia todo ela está comendo, e onde tem comida ela está indo. E o fato dela olhar tanto para a grama e dela ficar ali comendo, dificilmente ela levanta a cabeça e percebe para onde está indo. Por isso que o pastor está sempre com o seu cajado dizendo: não é só ir onde tem comida, é ficar onde tem proteção, porque tem muita comida que vai te matar. Mas fica aqui nesse pasto, porque tem comida e também tem proteção. Tem lugar que só tem comida, mas não tem proteção, irmão. E aí o pastor está sempre ali protegendo a ovelha, porque se deixar ela vai embora. Ela não vê o abismo, E é tendencioso que uma ovelha caia no abismo e arraste outras ovelhas com ela. Por isso que a ovelha está sempre ali para ser protegida pelo seu pastor. E quando chega a noite, enquanto as ovelhas estão dormindo, o pastor está acordado, passando frio, e ele anda no meio das ovelhas. O tempo todo ele caminha no meio das ovelhas. E por que ele faz isso? Porque o cheiro do seu suor espanta os lobos que querem tragar a vida daquelas ovelhas. Eu não sei se você entendeu isso, mas existe um cheiro, meu irmão, suave da parte de Deus, que está sobre a tua vida, que funciona como um antídoto, que toda vez que vem um lobo, que ele sente cheiro de céu, ele diz: aqui não dá, aqui tem proteção. Sabe esse texto que diz que os anjos acampam ao redor daqueles que creem? Os anjos estão ao nosso redor, mas eu posso dizer o seguinte: existe um cheiro de céu sobre a tua vida, que quando o lobo vem, ele bate em retirada, porque ele sabe: aqui eu não posso atacar, aqui eu não posso tragar, aqui eu não posso invadir. Por quê? Porque existe uma mão poderosa estendida sobre a vida dessa ovelha. E a ovelha se sente protegida só pelo cheiro, meu irmão. Só pelo cheiro, imagina pela presença. Imagina o pastor caminhando no meio das ovelhas assim, ele vai deixando o cheiro dele. Só que acontece algumas coisas à noite. Essa ovelha, ela pode cair. E quando uma ovelha cai, ela não consegue se levantar sozinha, se ela estiver com o estômago muito cheio. Quantos estômagos? 4. E ela fica deitada. E o fato dela ficar ali, e quando ela cai, ela se sufoca, o seu ar vai indo embora, e o pastor está sempre andando no meio das ovelhas, porque onde tem uma caída, ele levanta, porque se uma ovelha permanece caída, fato é que breve ela vai morrer. Mas se uma ovelha cai, e o pastor está perto dela dizendo: posso te levantar? Ela diz: por favor, me levanta, eu estou cheio demais, e eu preciso estar de pé, para que tudo aquilo que tem dentro de mim comece a se esvaziar e que eu esteja completamente cheio apenas da presença do pastor. Por que a gente cai? Porque a gente fica cheio demais, e não é cheio de Deus não, cheio das nossas vontades, cheio dos nossos desejos, cheio daquilo que a gente pensa que é certo, aí a gente acaba caindo. Mas aquele que caiu, pode ter certeza, existe um pastor que está pronto para te levantar essa noite. E essas características, elas vêm tomando conta da gente, porque a gente se parece muito com ovelha. Mas em que sentido a gente se parece com ovelha? Porque será que eu sou tão dócil assim como uma ovelha?
A ovelha dificilmente ela se envolve em confusão. Na verdade, uma ovelha pode até entrar em confusão com outra, por um motivo: uma ferida, uma simples ferida, aberta em uma ovelha, atrai moscas, que começam a ficar ali sobre aquela ovelha, posa naquela ferida, há uma infecção, e aquela ovelha ferida, ela fica tão atormentada pela ferida que ela começa a correr, e os ovos começam a entrar por dentro do ouvido dela, e ela já não consegue mais ouvir a voz do seu pastor, porque a ferida está impedindo ela de ouvir uma voz que pode tirar ela de todo o ambiente de sufoco. Por isso o pastor derrama óleo sobre a cabeça da ovelha, e daí a gente se lembra daquele texto: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Você vai ver sempre um pastor colocando óleo sobre a cabeça da ovelha. Por isso nós somos ungidos. E quando a gente recebe uma unção, quando alguém ora por você com óleo, não ora na sua mão, não ora no seu pé, não ora no seu ombro, ora sobre a sua cabeça, porque onde tem uma mente, meu irmão, protegida pelo céu, o inimigo não começa a fazer muita bagunça. Mas aonde não há essa unção, essa ovelha começa a correr disparada dentro do aprisco. E ela começa a bater nas outras ovelhas. E possivelmente ela pode sair do aprisco e sair sem direção. E aí o pastor deixa aquelas que estão lá, vai atrás daquela ovelha, e quando acha, a primeira coisa que ele faz é quebrar a pata daquela ovelha. Porque ele sabe: você está doente demais, eu preciso quebrar as suas patas, para você ficar no meu ombro durante um tempo, enquanto eu cuido de você. Porque muitas pessoas feridas precisam parar para serem curadas. Não dá para você estar ferido continuando a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Você precisa parar para ser cuidado, para depois você voltar para as suas atividades junto de outras ovelhas. E aí o pai, ele te coloca nos ombros e diz assim: eu vou cuidar de você. Eu sei que eu quebrei tua pata e doeu muito, mas eu prefiro quebrar a sua pata e doer em você do que deixar você perdido, andando de um lado para o outro sem saber o que está fazendo. Então eu queria que você catucasse essa pessoa que está do seu lado e falasse assim: se necessário for, ele vai quebrar. Mas é porque ele ama. É porque ele ama. E onde existe esse amor, meu irmão, aonde existe esse amor, nós nos rendemos a ele. Agora eu queria falar sobre 5 tipos de ovelha, e a última, a gente vai lutar contra ela. É chamado de ovelha gorda. Essa ovelha é uma ovelha que no texto de Ezequiel, capítulo 34, eu queria que você abrisse aí comigo, esse profeta, Ezequiel, que fala tanto acerca do pastoreio. Ezequiel, capítulo 34, você pode ler aí comigo a partir do versículo 16. Toda vez que alguém abre no livro de Ezequiel, qual é o primeiro capítulo que você pensa? 37. A gente ouviu tanto sobre vale de ossos secos, né? Que a gente pensa assim, que no livro de Ezequiel só fala sobre vale de ossos secos. Mas não, existem outras palavras no livro de Ezequiel. Eu quero te falar que existem outros capítulos no livro de Ezequiel que são ricos. E no capítulo 34, o verso de número... A gente pode até ler o verso de número 11 em diante. O cuidado do Senhor pelo seu rebanho, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-lo-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Vou tirá-la dos povos e congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Vou apacentá-las no monte de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra.
Vou apacentá-las de bom pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali, e em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Primeira, a perdida, ele diz, buscarei. Segunda, a desgarrada, tornarei a trazer. Terceira, a quebrada, ligarei, e a enferma fortalecerei. A quarta é a enferma. A quinta, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-lo-eis com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar os pés o resto do vosso pasto? E não vos basta terdes bebido das águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Diga glória a Deus. E você precisa sair daqui hoje magrinho, magrinho, magrinho depois dessa mensagem. Porque o descontentamento do Senhor está relacionado a ovelhas gordas, e a gente já vai falar sobre elas. Mas primeiro eu quero falar sobre ovelhas perdidas. São aquelas que se perdem dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio ambiente. Sabe como aquela dracma perdida? E tinha uma mulher com 10 dracmas e ela perde uma. E ela fica louca e começa a varrer a casa, arrumar a casa, até encontrar a dracma perdida. E depois que a encontra, se alegra com as suas vizinhas e com as suas amigas, dizendo: eu encontrei a dracma perdida. Talvez você não saiba o valor disso. Não da dracma perdida, mas da autorização dela se relacionar com o noivo. O fato dela ter 10 dracmas sobre a sua cabeça, ou pendurada em seu pescoço, geralmente sobre a cabeça, era o sinal de que ela estava comprometida. Aquela mulher estava comprometida. Quando ela perde uma dracma, algo sério acontece. É como se houvesse uma quebra na aliança, que hoje é a que a gente coloca no dedo, mas as dracmas simbolizavam para aquela mulher uma aliança, uma espera pelo seu noivo. Mas ela fica desesperada até encontrar a dracma perdida, e tem muitas pessoas que precisam encontrar aquilo que perderam dentro de si mesmo, mas está aí. E não adianta ficar tentando procurar em outros lugares aquilo que está dentro de você, e você só precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado, lembrar onde eu perdi a minha essência, aonde eu perdi o meu primeiro amor, aonde eu perdi o machado que eu peguei para trabalhar, porque todavia o Senhor vai dizer: arrependa-te e volta às primeiras práticas, volte ao primeiro amor. Então, quando eu olho para esse tipo de ovelha perdida, eu vejo isso um cuidado do Senhor, porque Ele diz: a perdida eu a buscarei. E o Senhor está aqui nessa casa hoje, falando no coração de toda ovelha perdida, dizendo o seguinte: eu estou aqui e eu já te vi nesse lugar. Você pode até ter entrado por essas portas se sentindo perdido, mas você vai sair daqui desse ambiente hoje, se assim o Senhor permitir, e Ele não voltar enquanto a gente ainda estiver cultuando a Ele, achado pelo amor do Pai e pela proteção do nosso Senhor, porque Ele tem prazer em trazer para perto aqueles que estão perdidos. Segunda ovelha,
A ovelha desgarrada, ela fazia parte do rebanho, mas ela se afasta desse rebanho porque ela fica iludida pelo pasto que tem do lado de fora. Tem um ditado popular que diz que... Como é que é? O pasto do vizinho? Não lembro direito como é que é. Hã? A grama do vizinho é mais verde. E isso faz muita gente tropeçar. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Dá valor ao que você tem. Porque aquilo que você não valoriza, ninguém vai valorizar por você. Deus te chamou, Deus te deu uma família, sabe? Deus te deu amigos, Deus te deu desafios, valoriza isso. Não fica pensando, poxa, eu queria tanto ser igual àquela pessoa. Poxa, olha quantos amigos ela tem lá no Instagram, olha quantos seguidores. Aí você vai olhar, tem gente que nunca nasceu e já está seguindo aquela pessoa. É um pacote, né? Você compra um pacote de seguidores, olha quantos corações chegam, olha quantas curtidas. Não importa quantos corações vão chegar para você ou quantas curtidas. Sabe o que importa? É a aprovação do céu pelo nosso comportamento aqui na terra. Isso importa. Ter amizades é muito legal. Mas melhor do que qualquer amizade virtual é essa amizade que nós temos aqui, olhando um no olho do outro, sabendo assim, rapaz, tu é complicado, tu é meio nojento, tu é chato, mas o Pai mandou eu te amar, e Ele disse para você me amar também. Como é que vai ser isso? Não sei. Vamos até a eternidade, eu quero entrar no céu junto contigo. Pastor, mas isso não acontece na igreja. Eu não sei em qual igreja que isso não acontece, porque desde que eu me conheço por gente, eu sei que igreja é lugar de tratamento e não de passeio. E Deus tem tratado as nossas vidas. E talvez Deus esteja usando a vida dessa pessoa que você diz é tão difícil para tratar você, e usando você para tratar essa pessoa. Então ele está dizendo, a ovelha desgarrada, Ele vai trazer de volta. Essa ovelha, ela sai por causa de decepções. Ela se decepciona com o próprio rebanho, com as outras ovelhas. E é fácil se decepcionar. Na vida, a coisa mais fácil que tem é se decepcionar. Por que é tão fácil se decepcionar? Porque perdemos o foco com muita facilidade. Um dia eu vi uma ilustração de um jovem que queria sair da igreja porque ele estava decepcionado com a igreja. Tão decepcionado que ele disse, não dá mais para mim ficar aqui porque eu estou decepcionado demais com essa igreja. E o pastor disse para ele o seguinte, tudo bem, mas o que você está vendo? Ah, pastor, é isso, é aquilo, é aquela luz, é aquela cadeira, é aquele irmão lá na frente, é o som, é esse ministério de louvor, é o irmão que fica na água, essas crianças que... Falou, então tá, irmão, eu vou liberar você. Vou liberar você para você poder seguir seu caminho, mas fazer o seguinte, eu te libero, mas antes eu vou te pedir para você fazer uma coisa. Ele falou, pode pedir, pastor, mas olha só, já avisei. Eu estou decidido, vou me desgarrar, não dá para ficar junto desse povo não tem problema, você vai fazer o seguinte, você pega esse copo d'água, que eu enchi ele até a boca, e você vai dar uma volta na igreja, de um lado para o outro, e depois vai trazer esse copo d'água aqui para mim, sem entornar uma gota. Se você conseguir fazer isso, aí sim, eu entendo que você vai poder tomar a sua decisão. O jovem olhou assim, para não entornar água, pastor? Dá. Sem tirar o olho do copo, ele deu a volta na igreja todinha, e não era uma igreja assim, sabe, igual a nossa, era uma igreja grandona. E depois ele chegou e, aí pastor, nenhuma gota caiu. Ele disse, mas como você conseguiu fazer isso? Fiquei olhando para o copo. E você não viu mais nenhum defeito na igreja? Ele disse, não, é isso. Olha para a cruz. Bota o seu foco na cruz, que você não vai ver defeito na igreja. Foca para aquele que morreu por você, e você não vai querer sair. E aí ele falou, o meu lugar é aqui mesmo, sabia, pastor? Eu perdi foi o foco.
E quando a gente perde o foco, a gente não sabe mais para onde a gente quer ir. A gente começa a se desgarrar daquilo que Deus nos chamou para viver. Terceiro tipo de ovelha, as ovelhas fracas, quebradas. Essas ovelhas são do rebanho, mas não conseguirão seguir sem o auxílio. São pessoas que estão no nosso meio, mas estão fracas. E quem aqui dentre nós um dia já não se sentiu fraco, cansado? Mas o Senhor, essa noite, vai entrar com um renovo na tua vida, meu irmão. São pessoas que caminham, mas estão fracos. Sabe aquele crente que vem para a igreja e você pergunta, como é que você está, meu irmão? Ele diz, pela misericórdia. Chega na hora de ir para o culto, vão para o culto. Ele olha para o relógio, ele olha para o tempo, estava chovendo e para de chover. Ele diz, por que não continuou chovendo? Aí ele pensa, hoje eu não vou. Chega uma mensagem no celular dele, irmão, é hoje, hein? Ele diz, mas outro dia eu vou. Aí o pastor manda uma mensagem, ou um outro irmão manda uma mensagem dizendo, vai hoje no culto, eu queria falar um negócio contigo. Aí ele fala, não tem jeito, vou ter que ir, pela misericórdia do Senhor. Ele vem para a igreja. Tudo na minha vida é ruim, na minha vida só existe o dia mau. Aí ele chega na igreja, ele procura o irmão, e aí irmão, o que você queria falar comigo? Rapaz, até esqueci o que eu ia falar contigo. Essas pessoas vivem pela misericórdia, mas eu quero te dizer que a igreja, ela precisa ser um lugar onde os cansados encontram forças. Eu posso dizer isso de mim mesmo assim para vocês. Quantas vezes eu entrei nesse lugar exausto, cansado, e comecei a pregar, e estava aqui com vocês, e saí daqui, e falei assim, puxa, eu parece que dormi 2 dias. Tem muita gente que diz que Red Bull dá, mas a igreja, meu irmão, te faz voar, não só te dá asa não, te faz viver cheio da presença do Senhor. Porque tem gente que vai tomando esse energético, né, e vai, vou ficar ligadão. Você pode até ficar ligado tomando isso, mas eu quero ver você ficar ativo na obra, ativo no Espírito Santo, vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. E aí, essa pessoa começa a chegar, outro dia ela estava mal, aí no outro dia ela já diz, pastor, o que tem para fazer aí? Um banheirinho para lavar, um lixinho para jogar fora, um quintal para capinar, tem alguma coisa aí para me fazer? Pastor, tem, a gente vai arrumar um negócio aí para tu fazer. Onde você achar uma parede suja, já compra uma lata de tinta branca e vem dar já a segunda demão por cima, vamos pintar tudo, vamos arrumar as coisas. Sempre tem trabalho para quem quer trabalhar, irmão. Sempre tem trabalho para quem quer trabalhar. Mas nem todo trabalho é aquele que você deseja. Talvez é aquele que Deus está te dando para saber se realmente você quer trabalhar ou quer apenas dizer, eu estou aqui fazendo alguma coisa. Trabalho é só para quem quer trabalhar. As fortes têm que suportar as fracas e dizer, eu vou te ajudar a crescer, caminha comigo, vamos caminhar junto. Sabe aquela ovelha fraca que você tem que está indo na casa dela, e ela está doida para desanimar, ela está quase entrando no nível da desgarrada, mas você está lá dizendo, cara, não adianta, meu irmão. Esqueceu daquele texto, para onde iremos nós, se só o Mestre tem palavras de vida eterna? Sabe, valorize a pessoa que muitas vezes você chama de chato, de chata, mas que está ali te dizendo, vamos embora, fica assim não, vamos caminhar junto, que te convida para estar na casa do Senhor. Valorize esse tipo de pessoa. Sabe por quê? São poucas. A maioria torce para ver a sua queda mesmo. Essa é uma grande verdade. Se você ficar postando que você está mal, que você está triste, que está tudo ruim, olha, vai ter muita visualização. E muita gente vai ficar procurando aquilo que você está postando. Agora, o dia que você postar uma foto rindo, as pessoas vão querer saber o que aconteceu, por que você está tão feliz assim. Por isso eu digo, quer espalhar alguma coisa aí fora? Espalhe a alegria que você vive no Senhor, meu irmão. Espalha assim, eu estou bem com Deus. E não fica com medo não, espalha mesmo.
porque isso vai despertar nas outras pessoas saber o que aconteceu na vida dele, porque eu estou precisando viver isso também. Estou precisando viver algo assim. Não fica com medo, não sei se eu posto essa foto que eu fui fazer um passeio, talvez algumas pessoas vão achar que eu estou com muito dinheiro. Ninguém sabe que você foi de bicicleta, andou quase 2 dias para chegar lá, meu irmão, com 2 biscoitos na mochila. Deus sabe lá que você ficou tomando água de bebedouro porque não conseguia nem comprar um suco para beber. É verdade. Todo mundo conhece sua guerra? Não. Ninguém conhece sua guerra. A sua família conhece, quem está do seu lado todo dia conhece sua guerra. Então assim, valorize esse tipo de pessoa que Deus colocou do seu lado. Elas serão importantes para você continuar caminhando. 4º tipo de ovelha, as ovelhas doentes. A igreja é um hospital. E essas pessoas doentes, espiritualmente, precisam de ajuda. E é muito difícil cuidar de um doente, porque geralmente ele não quer tomar o quê? Remédio. Quem aqui chega no hospital e já chega assim direto para o enfermeiro ou para o médico? Vê aí umas 2 injeções de remédio forte aí, pode aplicar. Eu quando vou para o hospital, eu vou no limite, irmão. Eu vou no limite do limite. Eu vou assim, Senhor, que não tenha ninguém lá para me atender. Aí eu já chego, eu já vou mal e fico pior quando entro. Minha boca começa a ficar gelada, minha mão. Você está sentindo o quê? Eu falei, pouca coisa. Mas eu estou mal. Vamos fazer um exame aí, mede a pressão e aquilo tudo. Mas você está sentindo o quê? Isso e isso. O cara começa a escrever aquilo que você não entende. E está lá o médico escrevendo e não para de escrever. É só ele ir naquela sala de medicamento. Aí a gente quer o quê? O Zé Gotinha. Fala assim, quem me dera um Zé Gotinha? Aí o enfermeiro já olha assim. Quando é enfermeiro, né? Quando é enfermeira, então eu fico completamente constrangido. Eu falo assim, misericórdia, Senhor. Aí ela fala assim, é injeção, tá? Eu falei assim, é? Não é no braço, não. Eu falei assim, rapaz. Isso é ruim demais. Agora, é para curar, né? Saio dali tão mal com essa situação, dói tanto essa injeção, só quem já tomou uma Bezetacil mesmo sabe o que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Mas se for para melhorar, é bom, não é? É bom. Então que essa palavra funcione, sabe, é um estilo 10 vezes mais do que uma Bezetacil entrando em você, que vai doer um pouquinho, mas amanhã, meu irmão, tu vai estar 100% dizendo, eu quero é servir a Deus. Não quero caminhar doente na casa do Senhor, não quero caminhar ferido, porque o Senhor tem prazer em restaurar nossas vidas, em curar as nossas dores, e talvez a sua dor seja uma mágoa que você tem carregado, talvez a sua dor seja uma decepção de tempos atrás, que você não conseguiu resolver, talvez a sua dor esteja dentro da sua própria família, mas eu quero te dizer, não existe dor aonde o médico dos médicos está operando, não existe ferida que ele não possa sarar, e ele quer fazer isso na minha e na sua vida hoje. E a gente chega aqui na 5ª ovelha, no 5º tipo de ovelha, qual é essa? É a ovelha gorda. Por que Deus é contra essa ovelha? Ele diz, e eu julgarei entre a ovelha magra e a ovelha gorda. A ovelha gorda é aquela que diz que não precisa de ninguém para se manter de pé. A ovelha gorda, ela é soberba. A ovelha gorda come e depois pisa na comida para os outros que vão vir comer depois dela. É o que está escrito na Bíblia aqui. A ovelha gorda, ela bebe a água e com os seus pés ela passa pela água limpa e depois deixa a água turva para as outras ovelhas que vêm depois dela saber o seguinte, poxa, ela bebeu, mas deixou sujo para mim beber. A ovelha gorda, ela não ama a comunhão. A ovelha gorda é como os fariseus no tempo de Jesus, se acham demais para receber uma palavra de sabedoria da boca do seu Deus. A ovelha gorda é aquele tipo de ovelha que à noite
ela quer dominar o território. Enquanto o pastor caminha para um lado, ela está lá quietinha do lado dela. E ela vê uma ovelha fraca, sabe o que ela faz? Dá cabeçada na ovelha fraca. Não sei se você já viu ovelha dando cabeçada. É assim. Vai na cabeça da outra e... Voltou. Deus é perfeito, né? Até essas coisas assim servem para a gente entender a intensidade. E pum, deu uma cabeçada na outra ovelha, a ovelha cai no chão. Sabe o que significa cabeça com cabeça? É você querer colocar coisas que estão erradas na sua cabeça, na cabeça da outra pessoa que está do seu lado. É esse tititi que não leva a lugar nenhum. Essa ovelha gorda, ela fala mal do pastor. Essa ovelha gorda, ela fala mal do ministério. Essa ovelha gorda, ela fala mal da igreja. Essa ovelha gorda, ela fala mal de tudo. Porque ela só pensa nela, ela só pensa naquilo que é bom para ela, ela só pensa em beber água e sujar para quem vem beber depois. Ela pensa em comer a comida e deixar suja para quem vem comer depois dela. Ela só olha para dentro de si e não consegue olhar para quem está do lado. E esse tipo de ovelha, meu irmão, não fica no aprisco do céu, não fica diante de Deus, porque ele diz o seguinte: eu vou julgar entre a gorda e a magra. Jesus, ele prefere a doente que ele pode curar, ele prefere a desgarrada que ele pode trazer, ele prefere a fugitiva que ele vai buscar, ele prefere a perdida que ele vai encontrar, porque ele pode fazer isso. Agora a gorda é aquela que não tem amor pelo bom pastor, que é Jesus, mas ela luta contra a vontade do céu. Mas pastor, aonde está essa ovelha? Essa ovelha é pior do que o bode, do que o lobo, porque ela está no meio do rebanho e precisa ser detectada. E quando ela for detectada, a gente precisa falar uma coisa para esse tipo de ovelha: ou tu emagrece, ou então o Senhor vai te tirar da terra. Sabe que tipo de ovelha é essa? É aquela que não quer ver as coisas dando certo. Mas eu quero agora trabalhar com vocês um tema que fala sobre orgulho. Porque pessoas que se enquadraram nesse tipo de ovelha vão dizer que não são esse tipo de ovelha, porque são orgulhosas demais para reconhecer suas próprias falhas e suas fraquezas, e preferem viver assim do que dizer: eu quero melhorar. A gente está falando aqui sobre quantos tipos de ovelha? 5 tipos de ovelha. E é muito fácil a gente se identificar com a ovelha ferida. É verdade, pastor, eu estou tão ferido, eu estou tão machucado, quantas palavras já falaram para mim? Amém. Eu também já passei por isso. É muito fácil a gente se identificar com uma ovelha desgarrada que diz assim: eu estava lá, mas tanta coisa aconteceu, eu acabei saindo, enfim, eu sou esse tipo de ovelha. É fácil a gente se identificar como uma ovelha perdida que diz: pastor, eu tenho tentado me encontrar, mas de fato eu não tenho conseguido. É fácil a gente se identificar como uma ovelha doente, né, que precisa de cura, de remédio, como uma ovelha quebrada. Mas será que no nosso meio não tem alguém hoje que tem se comportado como essa ovelha gorda, orgulhosa, rabugenta, semeadora de contenda, que fica dando cabeçada nas ovelhas mais fracas, que arruma confusão com todo mundo? Apesar de ovelha ser um animal dócil, uma ovelha que é forte demais, acha que pode mais do que o irmão que chegou agora, ou que é melhor do que aquele outro que chegou depois. Mas eu quero te dizer que no reino dos céus nós somos chamados de corpo, e Cristo é a cabeça desse corpo. Ele diz que o membro inferior, por menor que seja, deve receber honra, que cada um precisa do outro, que o olho precisa da boca, e a boca precisa, sabe, dos pés, e os pés precisam das mãos, e não dá para ter esse tipo de sentimento no nosso meio, porque nessa comunidade de fé, nessa igreja, eu quero dizer uma coisa para você: eu preciso de vocês todos os dias, e vocês precisam também uns dos outros, e juntos nós precisamos de Jesus. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo uma coisa com isso. Paulo,
ele diz o seguinte: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, imite a Jesus. Só que se a gente for imitar Jesus, é apanhar calado. É ver alguém falar mal de você e você dizer o seguinte: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se a gente for imitar Jesus, quando alguém vier contra a gente vai dizer, ó, estou aqui, não precisa nem correr atrás de mim, eu me entrego. É quando alguém levantar calúnia, defamação, você entende que Deus é o seu juiz, que Ele vai julgar a sua causa. Se a gente quiser imitar Jesus, a gente vai ter que mudar muita coisa dentro da gente. Mas uma coisa eu tenho certeza: aqueles que começarem a trilhar esse caminho de ser seguidor de Jesus, vão precisar primeiro renunciar às suas próprias vontades e os seus próprios prazeres. Pastor, eu não quero renunciar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto a gente peca por ignorância, Deus não leva em consideração. Isso é bom, né? Por isso que toda vez que eu prego, eu gosto de trazer conhecimento sobre o pecado. Porque depois que você sabe que está pecando, Deus leva em consideração e você vai ser julgado por isso. Se você não sabe, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Do momento que eu começo a saber, eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu sei. Se eu sei que não posso colocar o dedo na tomada e coloco, quando eu levar o choque, o pai não diz, filho, não coloca o dedo aí, ele diz, eu te avisei. Ele vai até tirar você e falar, olha, papai falou com você, não falou? Falou. Não é que ele deixou de ser pai. Ele não correu para desligar o disjuntor porque você estava com o dedinho na tomada. Mas é só alguém falar, não bota o dedo aí. E quer colocar o dedo onde não pode. Quer se meter em lugar que Deus não mandou você ir. Mas quando eu olho para esse texto, dessa bronca que Deus dá primeiro nos pastores, porque Ele dá uma bronca nos pastores. Ele diz, vocês deixaram de apacentar porque vocês começaram a apacentar a si mesmos e se esqueceram das ovelhas. É como se enquanto vocês estivessem jantando, almoçando e tomando café da manhã, as ovelhas estivessem morrendo, sendo saqueadas e mortas. Mas eu sou o bom pastor. E Ezequiel diz, e quando esse bom pastor chega, meu irmão, não tem mais ovelha desgarrada, não tem mais ovelha doente, não tem mais ovelha quebrada, não tem mais ovelha perdida, porque ele vai atrás. E você só está aqui hoje, porque um dia o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas, se entregando a si mesmo. E alguém que disse, sejais meus imitadores, sofreu tanto, porque Paulo disse, sejais meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eu queria que você lesse comigo, 2 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 24. Pode subir o Ministério do Louvor. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Vamos imitar Paulo. Assim como ele imitou a Cristo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoito menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri náufragos. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e frio e nudez. Será que quando alguém açoitava Paulo, dentro dele não dava vontade de revidar? Só que a gente precisa quebrar isso das nossas vidas hoje. Nós vamos comer o pão. Sabe,
As pessoas aí fora dizem que quando um crente come o pão, ele come o pão que o diabo amassou. Aqui dentro a gente diz o seguinte: nós comemos o pão que amassou o diabo todinho e continua amassando. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quando participamos da ceia, a gente olha para a nossa vida e diz: não somos dignos. Eu não sou digno de participar de um momento tão precioso como esse. Mas alguém morreu no meu lugar e te fez justo. E no lugar do seu pecado, ele diz: vocês são santos, povo eleito, nação exclusiva do Senhor, povo de propriedade de Deus. Vocês são sacerdotes. Ele mudou a figura, ele mudou o nosso estado de miséria e nos levou, sabe, para esse ambiente de que nós somos feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Jesus, como exemplo de ovelha, ele sofreu calado. E eu não sei o que você está enfrentando, ou o que você já viveu, mas não é fazendo barulho que as coisas vão mudar. Às vezes, um período de silêncio é ensurdecedor para aqueles que conseguem discernir a voz de Deus. Nem sempre que você diz Deus não fala, não significa que Ele não esteja fazendo, porque Ele não precisa te falar para fazer, mas Ele faz, mesmo que ainda Ele não tenha te falado. Talvez você diga: eu preciso ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus hoje para mim e para a tua vida é: não viva esse tipo de ovelha. Eu te chamei para viver como uma ovelha que tem um pastor, e o pastor conhece a sua ovelha pelo nome, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu queria nesse momento que você ficasse de pé, porque Jesus já morreu no meu e no seu lugar, meu irmão. E o que Ele tem pedido de cada um de nós é que a gente seja manso, humilde. Isso Ele diz: sejais manso e humilde. Mas por que Ele diz isso? Porque Ele diz: aprendei de mim,